E aí a gente começa o assunto de alterações, que eu acabei adiantando ali no exemplo dos comas, né? Mas agora a gente vai explicar com um pouco mais de exemplos aqui. Então, alterações, também chamadas de acidentes, são sinais que modificam a entonação das notas, permitindo identificar aquelas diferentes das notas chamadas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, lembra que eu falei que tem 12 notas e não 7, né? Então, essas notas intermediárias, a gente utiliza os acidentes para representá-las. Então, primeiro acidente, sustenido. Esse aqui que parece um desenho de um jogo da velha, né? Pessoal, ultimamente com a internet a gente fala hashtag, mas não é hashtag, tá, pessoal? É sustenido. Até tem uma certa diferença, né? Tem alguns que é mais inclinado para cima, outro para baixo. O sustenido, esse aqui inclinado para cima, tá ok? E ele altera a nota de forma ascendente em um semitom. Então a nota sobe um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui para vocês ouvirem. O bemol, que é esse B, que parece um B aqui um pouco estilizado, é o contrário. Ele altera a nota de forma descendente. Ele desce um semitom. Tá ok? Esses são os mais comuns. E aí temos algumas variações aqui. O dobrado sustenido, que pode ser esse símbolo aqui que parece um X, ou que é mais fácil de interpretar, ter dois sustenidos um ao lado do outro, ele sobe dois semitons. Aí você vai falar, por que que não simplesmente sobe a nota? Porque dependendo da situação lá, na armadura, enfim, que a gente vai estudar mais para frente, e do tom, como achar o tom na armadura, enfim, dependendo da situação, esse seria a forma correta de você representar a nota, né? Então, o importante aqui é entender. Se aparecer na sua partitura dois sustenidos um ao lado do outro, você tem que saber que você tem que subir um tom completo. E se aparecer dois bemóis, é o contrário, o dobrado bemol. Você tem que descer um tom completo ou dois semitons. Lembrando como o sustenido bemol, ele sobe, o sustenido sobe e o bemol desce um semitom, então dobrado, dois semitons, correto? Tanto para cima, sustenido, quanto para baixo, bemol. Então esse cima e baixo que eu estou falando, tá, pessoal? Não esqueçam, é a altura na sua pauta, né? E por fim, o B quadro, que é esse, ele parece quase um quadradinho aqui, né? Mas eu não sei exatamente como eu vou descrever esse símbolo aqui, mas vocês estão conseguindo ver aqui, né? Esse símbolo aqui do B quadro, ele anula qualquer acidente. A nota volta ao estado natural. Então, na minha pauta lá, eu vou mostrar a seguir aqui, eu tenho um Sol sustenido. Aí, o próximo Sol, se aparecer um B quadro antes dele, ele volta a ser Sol natural e não mantém Sol sustenido, correto? Então, deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, aqui, ó, daqui a pouco eu vou executar que ainda tem uma outra explicação para dar, mas só para vocês já entenderem. Aqui, ó, eu tinha a nota Sol. O sustenido apareceu nesse Sol aqui, então significa que este Sol é sustenido. Daqui a pouco eu vou explicar que este Sol também é sustenido. E esse aqui não é mais, porque tem um B quadro na frente. Então, é para isso que serve o B quadro, para anular o que ou o sustenido ou o bemol está indicando, certo? É para voltar ao valor natural da nota. Então, vamos voltar aqui. Só que para exemplificar, né, o teclado acaba, o teclado, o piano, enfim, acaba sendo um instrumento mais prático de você visualizar essa questão dos 12 semitons, porque eles estão todos ordenados aqui na sequência, né? Então é bem visual. E até para uma informação importante aqui para tirar uma dúvida, né? Porque, por exemplo, se você poderia pensar assim, se a gente tem 7 notas e a gente colocou os semitons no meio do caminho, então a gente deveria ter 14 notas e não 12. Então, cadê essas duas que sumiram, né? Entre aspas, sumiram. Estão aqui, ó. Entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó, não tem na prática, tá, pessoal? Na teoria tem, mas na prática não tem o sustenido ou bemol, não tem um acidente. Mas eu já vou explicar. Mas aí só para você memorizar, né? Para ajudar, né? No início, assim, para você memorizar, as, os intervalos em que acontece isso é entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó. Aí uma dica é a nota que termina com I, ela não vai ter
o acidente ali no meio na prática. Na teoria tem, eu vou falar já o que que é isso. Então aqui, por exemplo, entre o Dó e o Ré, a gente tem um acidente aqui. Dó sustenido, se a gente estiver pensando que está subindo, ou Ré bemol, se a gente pensa que está descendo na altura, né? E assim por diante. Ré sustenido ou Mi bemol, tá tudo indicado aqui em cima, tá? Fá sustenido ou Sol bemol. Sol sustenido ou Lá bemol. Lá sustenido ou Si bemol. E aqui se repete, né? Porque as notas vão se repetindo. Inclusive, quando uma mesma nota recebe dois nomes, né? Esse é o que a gente chama de enarmonia, né? A gente está dando dois nomes para a mesma nota aqui. Tá ok, pessoal? É, e aí, por que que eu falei assim da questão de ser na teoria e na prática, né? Porque pode ser que na sua partitura, por exemplo, apareça lá assim, Fá bemol. E aí você vai falar assim, ué, mas entre Mi e Fá não tem. O Fá bemol, portanto, é um Mi. Por quê? Porque o bemol desce um semitom, independente de nota que for, correto? Então, o bemol desce um semitom. Então, se aparecer Fá bemol, você na prática vai executar um Mi. Se aparecer Dó bemol, você vai executar um Si. E o mesmo oposto, né? Poderia aparecer assim, aparecer Mi sustenido, aí você executaria um Fá. Si sustenido, executaria um Dó. Não é tão comum, é mais comum essa situação que eu falei, o oposta, né? De aparecer Dó bemol e de aparecer Fá bemol, tá ok? Então aqui o exemplo do teclado é que é o mais visual possível, né? As teclas brancas são as notas naturais e as teclas pretas são as notas dos acidentes, né? Dos sustenidos e bemóis, tá ok? E por último, antes da gente voltar lá por exemplo prático lá no software, acidente fixo e acidente ocorrente. O que que é o acidente fixo? O acidente fixo ele aparece no início da música ou no início do trecho, porque isso pode mudar, né? Sua música pode estar, por exemplo, num tom, vamos supor assim, ela está em Dó maior e depois em algum momento ela muda para Ré maior. Então os acidentes vão mudar. E aí, mas isso vai estar indicado na sua partitura. Então, mas o acidente fixo, aqui como diz aqui na frase, que aplica-se a todas as notas de mesmo nome em todo o trecho, salvo indicação contrária. Então, por exemplo, aqui, este está no Si, tem um bemol na linha do Si e um bemol na linha do Mi. Então, todas as notas Si e todas as notas Mi que aparecerem no caminho aqui da sua pauta, elas serão bemóis. Ó, todas essas notas são Si bemol e Mi bemol. Tá vendo? Agora, o acidente ocorrente. Qual que é a diferença? O acidente ocorrente ele vale só naquele ponto, naquele compasso. E dele para frente. Então, por esse exemplo aqui, ó, vamos ver, ó, tem um sustenido no Sol. E aí depois mais para frente vai ter um outro Sol. Ele é sustenido, porque vale no compasso. Aí tem outro Sol aqui, é sustenido também, está dentro do compasso. Aí apareceu outro Sol aqui, já é outro compasso. Então ele não é sustenido mais. Ele volta a ser natural, certo? Por isso que a gente chama de acidente ocorrente. Então na prática é o seguinte, lá no começo da sua partitura vai ter os acidentes lá. Se não tiver nenhum, é porque tem um tom específico que mais para frente eu vou explicar lá, mas é em dó maior, né? Mas mais para frente a gente vai entender o porquê. Mas se não tem nada aqui, ou mesmo que tenha, porque pode ter, por exemplo, aqui tem um si e um mi, né? Aí poderia que lá, pode ser que lá na frente aparecesse um lá bemol. Pode ser. Às vezes o lá bemol não é na música inteira, mas é naquele trecho. Enfim, quando está no início da partitura, vale para tudo, a não ser que tenha uma indicação que anule ele. E quando está no meio de um compasso, vale só dentro daquele compasso a partir daquele momento. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, vamos supor que esse sustenido não estivesse aqui, estivesse aqui, nesse segundo sol. Então, o primeiro sol seria natural, o segundo seria sustenido e o terceiro seria sustenido, porque ele vale dali em diante até o final do compasso, correto? Bom, vamos aqui só para a gente finalizar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Escrevi um pequeno trechinho aqui. Então, ó, o que temos aqui, ó. Temos, esse exemplo que eu acabei de falar agora vai cair aqui. Aqui, ó, só adiantando, ó, temos a nota Sol,
Aí aqui temos um Sol sustenido. Este Sol vai ser sustenido ainda, porque não tem nada mudando aqui. E aqui vai ser um Sol natural. Então vamos, aí quando você executar, vocês vão perceber que a nota é diferente. Vamos lá, dá o play aqui, ó. Aí, então fez tan, 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 tan. Ou seja, essa nota e essa nota estão um pouquinho acima desta e desta. Esse é o efeito do sustenido. O bemol, vamos pensar num exemplo aqui. Vou arrastar essas notas aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o mesmo desenho, só que com outra nota aqui. Vamos arrastar. Opa, aqui. E aqui eu vou colocar mais algumas aqui também. Vou tirar da pausa aqui. Vamos lá. Vou colocar um B quadro aqui. Aqui. E aí o B quadro, ó, aqui voltou a ser bemol. O B quadro anulou essa nota, correto? Anulou o efeito do bemol aqui. E aí vamos fazer outro B quadro aqui. E aí ele, porque na verdade ele está só corrigindo, né? Como estava tudo bemol, quando eu coloquei um B quadro, ele achou que era só para esse cara aqui, essa questão do software aqui. Mas eu estou anulando tudo aqui. Então vocês vão perceber, vamos fazer dessa forma. Vocês vão perceber que essa nota está um pouco abaixo. Na verdade, assim, não vai dar para perceber, mas que está abaixo, né? Porque a gente tem a referência. Mas esse vai ser um si bemol. Esse, como vai ser um si natural, ele vai estar um pouquinho acima a sonoridade, né? E esse também continua sendo si natural. Aí aqui voltou para si bemol. Aí vamos fazer até o seguinte, para ficar melhor. Vou colocar o bemol de volta aqui, para gente, e vou inverter o B quadro aqui. Aqui vai ser B quadro. Por quê? Eu quero mostrar que quando volta para cá, aqui vai cair de novo. Então vai alternar assim, ó, vai ser baixo, vai subir, vai descer, vai subir, descer, descer. O som vai ser dessa forma. Então vamos lá, vamos executar. Subiu, desceu, subiu, desceu. De novo. Dá um stop aqui, de novo. Então é isso. Quando voltou para cá, mesmo sem ter indicação nenhuma, ele voltou a ser si bemol, porque esse si bemol está valendo para o restante do trecho aqui, para o trecho todo. E aqui, essas situações que eu indiquei valeram só dentro do compasso. Tá ok? Então, sobre alterações, era isso. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.